Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A Polícia Civil concluiu a apuração da morte de uma travesti de 17 anos na cidade de Muriaé. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima foi torturada e jogada em um rio por um traficante depois de ter roubado um celular. Roubo de celular. Foi este o motivo do assassinato de uma travesti de 17 anos na cidade de Muriaé, de acordo com as investigações da Polícia Civil. O delegado responsável concluiu que a adolescente foi morta por um jovem também de 17 anos que comanda o tráfico de drogas na região. Ela teria roubado o celular de uma moradora do bairro. E esse adolescente traficante, que se intitula ali uma espécie de xerife do bairro, ele teria então adotado essa providência macabra para poder aplicar um castigo, né, a essa vítima, dando uma espécie de lição para que algo não se repita dentro daqueles limites onde ele atua no tráfico de drogas. Na verdade, foi um justiçamento. O corpo da travesti foi encontrado no último domingo, já em avançado estado de decomposição. Antes de morrer, a vítima foi amarrada, amordaçada, torturada com pauladas e, segundo a polícia, teria pedido ao criminoso que a matasse rapidamente, mas não foi atendida. O adolescente que confessou o crime atirou a vítima ainda viva em um rio. O que chama atenção, no caso todo, é a frieza com que o adolescente confessou a prática, né? Ele, inclusive, nos confidenciou que a vítima implorou para que fosse morta o mais rapidamente possível, para que não sentisse dor. Mas as evidências dos autos demonstram que esse pedido não foi aceito. Esse corpo foi encontrado nas águas do Rio Preto, com as mãos amarradas e, inclusive, amordaçado, o que já nos permitiu, no primeiro momento, identificar que se tratava ali de uma execução com requinte de crueldade, porque certamente houve uma sessão de tortura antes disso. Nós já temos levantamentos e informações da nossa área técnica de medicina legal de que a causa da morte da vítima foi um afogamento, ou seja, ele foi lançado no rio ainda vivo, inclusive na região da cabeça. Ele tem graves ferimentos na parte posterior do crânio, que demonstram ali as pauladas sucessivas que ele tomou naquela parte do corpo. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima já teria cometido outros crimes na região, mas não tinha passagem pela polícia. A travesti vivia em situação de vulnerabilidade, era viciada em drogas e fazia programas sexuais para se sustentar. A vítima tem um histórico de vulnerabilidade, era usuária de drogas, inclusive. A família já tinha tentado um tratamento que não foi eficaz e ela vivia numa condição de vulnerabilidade nas margens da BR, inclusive, se prostituindo, né, com programas sexuais. Inclusive, nós temos relatos de que a vítima já tinha tentado subtração e furtos, inclusive em estabelecimentos comerciais ali nas margens da BR. Para a Polícia Civil, crimes de justiçamento, que são aqueles que a vítima morre para servir de exemplo, não são comuns na região. O adolescente foi autuado por ato infracional, análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima. O caso agora segue para o Ministério Público. É importante destacar aqui que o adolescente não estava em situação flagrancial ao fazer essa confissão. Então, por conta disso, ele não foi apreendido de imediato. Tá aí, portanto, esse crime hediondo, violento, registrado na cidade de Muriaé, na zona da Mata Mineira. Lamentável o fim que essa travesti teve, apenas 17 anos de idade, morta aí com requintes de crueldade. Agora a gente vai para a cidade de Juiz de Fora. Um ciclista de 48 anos de idade, gente, morreu depois de cair da bicicleta ao passar em uma rua do bairro Francisco Bernardino. A câmera de um comércio do local flagrou o momento do acidente. Veja na reportagem. As imagens são fortes. No vídeo é possível ver o momento exato em que o ciclista de 48 anos se desequilibra ao passar por um trecho da rua Abílio Gomes. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu porque a vítima passou por um buraco na pista. Desequilibrou, aí veio a caçamba, passou em cima da cabeça dele.
estava aqui no bar, então de repente deu aquele estouro, entendeu? Fui olhar, o rapaz já estava com a bicicleta assim, e ele caiu para cá, a cabeça toda esmagada. Nós estamos aqui na rua Abílio Gomes, bem onde o acidente aconteceu. Como vocês podem ver, existe um desnível na pista e o local é estreito. Foi exatamente neste ponto que o ciclista se desequilibrou e caiu. Foi uma fatalidade, o rapaz foi desviado do buraco e, com a bicicleta, porque não tem passagem. Para bicicleta não tem passagem para nada, né? O motorista também não teve culpa, porque estava trabalhando. De acordo com a polícia militar, o motorista do caminhão que aparece no vídeo disse que viu o ciclista passar pelo veículo e em seguida notou que pessoas que estavam na rua sinalizavam para que ele parasse. O SAMU foi ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Moradores e comerciantes da região que conversaram com a reportagem disseram que os acidentes no cruzamento são frequentes. Além do fluxo intenso de veículos, nossa equipe flagrou vacas transitando pela via, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. Quem vive no bairro pede melhorias na estrutura do cruzamento das ruas Abílio Gomes e Geraldo Scaldini Machado. É a prefeitura cumprir o trabalho dela, que é a infraestrutura do local. Porque na época, quando foi feito o bairro Milho Branco, não foi feita a infraestrutura adequada. Foi tocada a toca de caixa. O poder público, ele vai tocando tudo para lá e pronto, e vai vendo. É isso que acontece. Tem muito acidente, Semáforo, então, quebra-mola aqui, mais na frente, porque o trânsito aqui é intenso. Pois é, muito triste, lamentável. Não tem nem estrutura para passar mal, os veículos de grande porte, como a gente viu aí, os ônibus transitando aí na via, quanto mais um ciclista que acabou morrendo aí atropelado. E o motorista não percebeu, Foi avisado ali por pedestres, por pessoas que sinalizavam. Impressionante também a imagem dos animais, Atravessando na via movimentada ali e o senhor pedindo para o veículo parar, para o motorista parar. Vou dar uma paradinha também, vou para um rápido intervalo e eu volto já já. Já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. A Universidade Federal de Juiz de Fora anunciou na manhã de hoje um corte no orçamento destinado à manutenção da instituição. O anúncio do corte de verbas para o FJF foi feito pelo reitor da instituição, Marcos Davi, em uma coletiva de imprensa. Segundo ele, o projeto de lei orçamentária para universidades federais foi aprovado no Congresso e agora segue para a sanção presidencial. O anúncio do corte de verbas para a Universidade Federal de Juiz de Fora foi feito pelo reitor da instituição, Marcos Davi, em uma coletiva de imprensa. Um dos programas afetados foi o PNAES, Plano Nacional de Assistência Estudantil, que perdeu R$ 2.200.000. Essa primeira linha, o PNAES, é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. É um programa criado pelo governo para garantir a permanência de estudantes provenientes de segmentos sociais de baixa renda. Em 2016, nós tínhamos 15 milhões de reais, 15,06 e o orçamento aprovado em 2021, ele foi aprovado com 12.793.000 reais. Nós perdemos para a política de assistência estudantil 2.200.000 reais. 14,75%. Devido ao corte de verbas, 307 postos de trabalho de funcionários terceirizados serão extintos. O reitor destacou que todos os setores da universidade vão ser afetados. 307 postos de trabalho nos nossos contratos terceirizados. Isso significa que um número muito grande de homens e mulheres estarão perdendo seus empregos em função da impossibilidade da universidade de garantir a manutenção desses postos. O Conselho da Universidade se reuniu durante 2 dias para definir onde os cortes de orçamento seriam feitos. O reitor anunciou a extinção de 860 bolsas nas áreas de pesquisa, treinamento profissional, iniciação artística e extensão. A verba destinada aos programas de mestrado e doutorado sofreu redução de 75%. Bolsas de iniciação científica que preparam os nossos alunos para a pesquisa, bolsas
de treinamento profissional que preparam os nossos estudantes para o exercício profissional. Bolsas de extensão, onde os nossos estudantes têm a possibilidade de realizar projetos da maior relevância junto à comunidade. Bolsas de iniciação artística, onde os nossos estudantes têm a possibilidade de trabalhar em projetos de desenvolvimento de arte e cultura. Todos esses projetos sofreram um corte de 35% no número de bolsas e de 25% no valor das bolsas. O que certamente, para muitos dos nossos estudantes, vai significar um impacto muito difícil na própria condição de permanência do estudante na universidade. Para o reitor, desde a aprovação da PEC do teto de gastos em 2016, as universidades sofrem com a falta de repasse de verbas. O corte do nosso orçamento, ele equivale em manutenção e políticas de assistência estudantil a mais de 18%. A gente fica na torcida para que tudo isso seja temporário e que o investimento aí na educação e na ciência retorne o quanto antes para o UFJF. Agora vem comigo, vamos mudar de assunto, gente. Cuidar do sorriso é um serviço essencial. O nosso parceiro Pós-Odonto Suprema sabe disso e realiza todos os procedimentos com muito cuidado e eficiência. E hoje eu trouxe aqui para vocês o testemunho de outros 2 felizes pacientes da Pós-Odonto. Vamos ver o que o senhor Gessé e a senhora Marilene têm a dizer? Então eu vim na Pós-Odonto, fui lá em São Pedro e eu dei sorte, porque eu encontrei pessoas boas, né? A doutora Ana Paula, o doutor Rodrigo, todos me trataram muito bem. Eu só tenho a agradecer a eles, né? Eu não achei que ia ser tão rápido e ficar do jeito que ficou. Então eu fiquei muito satisfeito com isso. Eu fui indicada pela minha cunhada que fez um implante e ela ficou muito feliz. Então ela me deu o telefone, liguei, eu fiz a cirurgia, fiz os implantes e estou sorrindo de novo. Estou muito feliz. Ah, que bacana. A felicidade está estampada aí no sorriso deles, dá para perceber, não é? E agora pode ser você também a sorrir muito com seus novos implantes. Ligue ou mande um zap agora mesmo e agende a sua avaliação. Então anota aí, gente, 988 21 93 30. Esse é o telefone aqui, ó, da Pós-Odonto Suprema. É só você ligar. Vou dar uma paradinha, vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Sai daí. Já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. E olha só, gente, 5 jovens com idades entre 18 e 26 anos foram presos pela Polícia Civil em Tombos suspeitos de tortura. A Operação Passarela desmantelou um esquema de tráfico de drogas lá na cidade. As vítimas estariam sofrendo torturas físicas ao comprometer um suposto esquema de tráfico. De acordo aí com o delegado, que é o José Geraldo Teixeira Júnior, em Tombos estaria havendo uma espécie de tribunal do crime em que os envolvidos recebiam ordens para punir aqueles que pudessem colocar em risco aí a venda de drogas. Uma adolescente e a companheira dele, que está grávida, foram vítimas aí do grupo. Conforme o delegado, o casal foi agredido por pedaços de madeira, com pedaços aí de madeira, depois de falharem no esquema criminoso. As investigações continuam para esclarecer se há mais vítimas aí do grupo. Agora vem comigo, vamos mudar de assunto um pouquinho, gente. Eu tenho uma ótima notícia para você que está precisando ir ao médico. Pois é, quer ir a uma consulta com um excelente especialista? Quer ser bem atendido? Quer passar aí por uma avaliação geral? Com direito a médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo e farmacêutico? Você pode ter tudo isso sem fila, sem burocracia, pagando bem menos do que você imagina. Ficou interessado? Procure logo a Fundação IMEPEM, gente. São mais de 30 anos de experiência no cuidado com a saúde da população. Você vai receber a atenção, o acolhimento e todo o carinho que você merece. Ah, e tem mais também. Lá você pode realizar diversos exames. A Fundação IMEPEM fica no Centro Comercial, no bairro São Pedro, próximo ao Supermercado Bretas.
Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 32 99165 0013 ou também, se preferir, pode ligar no 32 3216 2515. Marque agora mesmo a sua consulta. Você merece se cuidar. É só entrar em contato aí com o pessoal da Fundação IMEPEM, tá bom? E olha só, gente, você sabe o que é ECMO? ECMO é a sigla de oxigenação por membrana extracorporal, um tratamento que ficou conhecido aí durante a pandemia como pulmão artificial e que tem sido usado pelo humorista Paulo Gustavo. Mas você sabe como é que funciona? É acessível? Veja comigo na reportagem. O tratamento não está disponível no Sistema Único de Saúde e tem um custo médio de R$30 mil por dia. Nem todo plano de saúde cobre a terapia. Apenas um hospital em Belo Horizonte oferece o tratamento do pulmão artificial em casos de Covid-19. ECMO, sigla de oxigenação por membrana extracorpórea. Nessa terapia, a gente aspira o sangue do paciente, uma porcentagem do sangue, encaminha esse sangue através de tubos e bombas a uma membrana oxigenadora. Essa membrana funciona como um pulmão artificial, coloca oxigênio no sangue, tira gás carbônico e devolve ao paciente um sangue com qualidade. O tratamento existe há 40 anos, mas ganhou notoriedade depois da necessidade em casos graves de pacientes com Covid-19. Para a gente conseguir fazer uma ECMO de qualidade, a gente precisa de ter um equipamento, um material descartável que é um material muito oneroso, a gente precisa de ter uma equipe alinhada, com treinamento, um cirurgião para fazer a canulação, intensivistas para fazer o suporte, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia. Não é uma terapia que se faz sozinha, por isso que essa terapia é cara. No Brasil existem 28 centros de ECMO. Nos últimos 3 meses, quase 5 mil pacientes com Covid-19 passaram pela terapia. Metade conseguiu sobreviver após a internação. A gente colocou 11 doentes em ECMO no contexto da Covid até agora e 8 desses pacientes foram decanulados. O que significa? A gente conseguiu tirar esse paciente da insuficiência respiratória aguda que ele estava. Marco Aurélio foi o primeiro paciente com Covid-19 a passar pela ECMO em Belo Horizonte. Foram quase 2 meses na luta contra a doença. E se não fosse o pulmão artificial, não sabe se estaria vivo. Com a ECMO, eu passei a ter até 20% de chance de sobrevivência. Ou seja, mesmo com ele, eu ainda tinha um risco de falecer bem alto, né? O filho de Marco Aurélio acredita que a terapia salvou a vida do pai. E eu digo sem sombra de dúvida que Deus utilizou essa máquina para poder trazer ele de volta, né, à vida. Porque 2, 3 dias depois que ligou ele na ECMO, o tratamento dele mudou da água para o vinho. Ela salva vidas mesmo. Pois é, em Belo Horizonte, o único hospital que tem o ECMO para tratamento de Covid-19 em adultos é o Mater Dei. Outros 2 hospitais possuem o equipamento, mas apenas para tratamento pediátrico. Em Juiz de Fora, o equipamento existe no Hospital Monte Sinai. Bom, e eu tô indo embora. Obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho. Tô de volta amanhã no mesmo horário, às 7h15. Até lá. Tchau, tchau.